está hoje com a voz, com aquele que precedeu o Senhor, João Batista. E aí nós vamos estudar, domingo que vem, se o Pai permitir, sobre o mistério da encarnação de Cristo. Irmãos, sabemos tão pouco sobre o mistério da encarnação. Talvez usaremos 2 domingos, 3 ou 4, só sobre um tema, a encarnação. Mas, irmãos, para nós amarmos o Senhor, como o apóstolo Paulo diz, se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Nós precisamos conhecê-lo. E de uma forma como nós nunca vimos antes. Irmãos, nós temos que conhecer o Senhor Jesus não de uma forma superficial, mas profunda. Para a gente amá-lo. Porque enquanto nós não amarmos o Senhor, nós não o desejaremos que Ele volte. Porque o Espírito tem que nos levar a uma experiência de maturidade espiritual, onde o Espírito e a noiva dizem, vem, Maranata. Não Maranata da boca para fora, mas eu desejo que o meu Senhor volte. Por quê? Porque eu o amo e não aguento mais de angústia, de saudade dele. Porque, irmãos, eu creio profundamente que o Senhor, Ele tem muita saudade de nós. Ele está, eu penso que angustiado para que aquele grande dia aconteça, onde Cristo virá buscar a sua noiva, a sua igreja. Nós somos a noiva, irmãos, mas nós temos sido uma noiva prostituta. Nós temos vivido um cristianismo totalmente divorciado da centralidade da palavra de Deus. Vivemos uma vida de distrações, envolvidos com este mundo. E este mundo tem nos cegado. Este mundo tem sido uma grande barreira para nós então vivermos uma vida em plena e profunda comunhão com o nosso amado Senhor. Então, irmãos, o Espírito Santo tem chamado nós para não nos distrairmos de Cristo, olharmos para Ele e o desejarmos para que Ele volte. Então, o mistério da encarnação, nós vamos ver tantas coisas lindas, irmãos, profundas, que estão na palavra do Pai. Irmãos, eu tenho, com a ajuda do Senhor, me afadigado. Tenho dado graças ao Pai, porque a nossa comunidade não é uma comunidade muito grande, então eu tenho ainda muito tempo para poder estudar e buscar os pés de Cristo. Irmãos, eu tenho lá pelo menos 3 cadernos, tantas coisas reveladas na palavra, que eu preciso de... Nós tínhamos que ter culto de segunda a segunda, pelo menos 2 horas de pregação. Ontem no Jovem nós estávamos ministrando aqui, tão gostoso, começou 7h30, acabou 9h10 o estudo. Falamos sobre 2 Coríntios, que vai ser o tema do congresso, a nossa suficiência vem de Deus. Irmãos, graças ao Senhor, por aqueles jovens que irão participar dessa conferência. Porque 2 Coríntios é uma carta que vai mostrar a autobiografia do apóstolo Paulo. É uma das mais lindas cartas. 2 Coríntios e Efésios, para cristãos maduros, que é o mesmo crescimento de alguém que já foi trabalhado pelo Senhor, trabalhado pela cruz. Irmãos, todas as vezes que eu leio 2 Coríntios, eu termino ela chorando. Porque quando o irmão Amauri propôs dizer o seguinte, olha, peça aos irmãos que pelo menos leiam quantas vezes for necessária. Eu li já 2 Coríntios 19 vezes, né? Então está bem fresquinho na minha mente. Eu creio que alguns irmãos que também já têm lido, a irmã ali diz que já está no capítulo 10, né? Mas tem que ler mais, levantar mais cedo e ler, Senhor, abra a tua palavra para mim. Não é ler porque o irmão lá que vai vir ministrar aqui mandou, mas ler com prazer. Davi diz assim, ó, quanto amo a tua lei, é meu prazer todos os dias. Porque se nós lermos a Bíblia por um desencargo de consciência, não vai ter um efeito. Você tem tido prazer na palavra dele? Prazer na palavra? Porque aqueles irmãos e irmãs que têm prazer na palavra, em ler, saber que ao falar de Deus no nosso coração, a palavra fala que nós seremos bem-sucedidos naquilo que nós realizarmos. Porque tem o aval do Pai, tem a bênção do Pai. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Não busca profecias fora da palavra. Todas as profecias estão aqui reveladas. E muito o Pai tem para nos mostrar. Entendeu? Mas nós queremos ouvir, irmão. Nós não podemos ser tardio em escutar a palavra do Senhor.
Então nós vamos entender depois sobre o Bar Mitzvah de Jesus. O que é o Bar Mitzvah de Jesus? A sua maioridade. Quando Jesus completou 12 anos de idade, nós vamos tratar da infância dele também. Por que o pai então não manifestou, não quis que nós soubéssemos de toda a sua infância? E por que só a partir dos 12 anos, Jesus no templo discutindo com os doutores? Então nós vamos entender o Bar Mitzvah de Jesus. É impressionante, irmãos. Coisas que eu nunca tinha percebido na palavra. E o Pai tem dado graça, tem revelado. Então, o coração ferve de alegria por isso. O nosso Pai tem falado. Ele tem falado com a sua igreja. Então, graças ao Senhor, porque Ele encontra em nós ouvidos que ouvem. Por isso que o Senhor Jesus, Ele tinha o maior prazer em ir para Betânia. Ele era o lugar de seu repouso. Ele não ia para Jerusalém, que era o lugar de adoração. Porque lá ele encontrava adoradores, todos eles, a maioria falsos. Você lê o profeta Jeremias, você vai entender isso, né? Porque o Senhor não está procurando adoração, irmãos. Ele quer adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, né? Então, ele encontrava lá em Betânia, ouvidos que ouvia Maria aos pés dele. Tinha ali pessoas que o serviam, Marta, ainda que no início, ela servia o Senhor Jesus de uma forma meia desordenada, inadequada, mas ela foi tratada pelo Senhor. E tinha ali alguém que o amava, Lázaro, a quem amava o Senhor. Então o Senhor Jesus tem o maior prazer em estar no meio de um povo que o sirva, no meio de um povo que o escuta, no meio de um povo que o ama. Ali ele vai depositar todo o seu falar, toda a sua vontade, todo o seu desejo, porque vai ter em nós respostas a Ele. Isso que Ele quer de nós, irmãos, resposta, né? Então depois nós vamos entender por que Jesus foi batizado também. Vamos ver por que Ele foi batizado. Vamos ver a tentação de Cristo. Nós vamos ver também os seus caminhos. Nós vamos ver ali também os seus ensinos, a sua obra como servo. Tudo isso dentro desses estudos que são maravilhosos. Vamos ver também os aspectos da rejeição. Por que rejeitaram tanto Cristo? O que implica em tudo isso, irmãos, né? Nós vamos ver também sobre a transfiguração. Irmãos, este é um tema, um assunto que eu tenho certeza que os nossos corações serão muito impactados quando nós tratarmos sobre a questão da transfiguração de Cristo, né? Sobre a entrada triunfal em Jerusalém. Por que aquilo? Nós vamos entender isso também. Para o ano que vem, nós vamos estudar também bem acuradamente sobre a última ceia. Vamos ver também sobre o Getsemane. Irmãos, que momentos ali o nosso Senhor passou no Getsemane. Quanto sofrimento que antecedia a cruz, ali no Getsemane. Vamos falar da sua crucificação, irmãos. Quando os nossos pecados foram colocados nele. Nós vamos falar sobre a sua ressurreição, sobre a sua aparição durante 40 dias sobre a face da terra. Nós vamos tratar sobre a vida do Senhor Jesus. Nós vamos tratar também sobre a sua volta, sobre a sua ascensão. E vamos tratar também sobre o seu reinado, que é o último final. Quem sabe nós chegar aí nesse dia, no outro dia Cristo já volta para buscar a sua igreja. Irmãos, eu estou numa ansiedade, sabia? Para que o Senhor volte, cada dia mais que eu fale sobre isso, que eu oro sobre isso, a minha oração, vou falar para vocês aqui. Senhor, coloca no coração de cada irmão e irmã este maranata, esse desejo, porque se nós desejarmos a volta dele, nós, a noiva, o Espírito Santo se colocará no nosso meio. E Ele também vai clamar. O Espírito e a noiva dizem, vem. Eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo os últimos dos últimos dias. Então não se distraia de Cristo. Ele é o nosso amado Senhor. Ele é o nosso amado Salvador. Ele é o nosso tudo que nós precisamos. Então hoje, com a ajuda do Senhor, nós vamos analisar um pouquinho sobre João Batista, começando aqui já os estudos sobre a vida do nosso amado Senhor. Mas temos que começar com João, porque João foi aquele que preparou o caminho do Senhor. Tem que ter uma preparação. Vamos entender um pouquinho. Aí domingo que vem nós vamos já entrar no mistério da encarnação. Eu tenho certeza, irmão, que os nossos corações serão muito impactados. Se você de fato ama o Senhor, e você tem que vir para a reunião da igreja com um profundo desejo de ouvir a voz dele.
de ouvir falar dele. Hoje eu vou porque eu tenho convicção de que o Pai irá falar comigo sobre a encarnação de Cristo. E ore sobre isso também. Fala, Pai, desvenda os meus olhos. Tira as escamas dos meus olhos para que eu possa contemplar ao meu Senhor. Irmãos, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza e dor no meu coração. Muitas pessoas, infelizmente, têm ido nos templos buscar não o Senhor, têm ido para buscar as suas bênçãos. Vão ficar com as bênçãos dele, mas não com ele. Nós precisamos dele. Quando nós estamos em Cristo, irmãos, ele é herdeiro de Deus. Nós, filhos de Deus em Cristo, somos herdeiros de Deus. Nós temos tudo. Pessoas que estão indo buscar poder de Deus, sendo que o Senhor Jesus disse que é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quem tem todo o poder é Cristo. O salmista fala, uma coisa eu sei, que o poder pertence a Deus. E quando Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos, ele apareceu para os discípulos, Mateus 28, 18, ele disse assim, todo o poder é-me dado no céu e na terra. Irmão, se Cristo é a nossa vida, se Cristo habita em nosso interior, do que é que nós precisamos? De mais nada. Nós temos todo o poder para amar os irmãos, todo o poder para perdoar quem nos ofende. Nós temos toda a alegria, porque Ele é a paz, Ele é a alegria. Cristo é a nossa vida, diz a palavra de Deus. Então, se Cristo é a nossa vida, você é um homem ou mulher eterno, você não vai morrer mais eternamente. Você vai passar pela morte física, se ele não voltar antes, mas se ele voltar amanhã ou depois, a palavra fala em 1 Coríntios 15, nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Queridos, o Pai tem muito a nos dizer, a nos falar. Então, queridos, não percamos tempo. Que não se limite tão somente a esta reunião aqui de estudo da palavra, mas que durante a semana nós venhamos buscar, como fez Maria, aos pés do Senhor, ouvir a sua voz. E a voz dele é uma voz impactante, é uma voz transformadora. Nós falamos domingo passado, questão da vida nova. Irmãos, quanto tempo Cristo habita em nós. Irmãos, você não percebe que Ele está fazendo de você uma pessoa diferente do mundo? Você não se parece mais com o mundo, você não tem mais a cara do mundo, você não é mais uma caricatura do mundo, você é um filho do Pai amado, aquele que te ama e te libertou do seu pecado na cruz no seu corpo, crucificando o teu velho homem, a tua natureza perversa e pecaminosa, e pela ressurreição, Ele lhe deu a sua vida, uma vida reta, uma vida santa, uma vida, irmãos, gloriosa. A igreja, ela é gloriosa. Por que ela é gloriosa? Porque o glorioso Senhor habita em nós. A palavra fala que a igreja do Senhor é muito bela, ela é linda, porque o mais formoso de todos os homens habita em nós. A igreja não tem mácula, não tem ruga, ela é santa e sem defeito. Sabe por que a gente acha defeito uns nos outros? Porque a gente não ama como deveria amar. Porque quem ama não consegue enxergar defeito nos irmãos. Porque o Pai nos amou e Ele, que nos purificou, Ele nos vê através do Filho. Ele nos ama tanto, irmãos, que não consegue ver em nós nenhum defeito. Você e eu nascemos pecadores, mas Ele não vê mais pecado em nós. Ele vê o Filho. O coração que bate no nosso peito é o coração do seu Filho Jesus. Por isso que o Pai, ele diz assim, em Salmo 16:3, quanto aos santos que há na terra, não aos crentes, aos evangélicos, porque evangélico, crente, católico, qualquer um pode ser, mas quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. O Pai tem prazer nos santos. Irmãos, por que o Pai tem prazer em nós? Por quê, irmãos? Porque eu creio, você também deve crer, que já está crucificado com Cristo, e Cristo é sua vida. Se Cristo é nossa vida, você entende porque o Pai tem todo prazer em nós? Lembra quando Jesus saiu do Jordão? O que o Pai disse ali? Abriu-se o céu, rasgou-se o céu e ouviu aquela voz, este é o meu Filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. E Cristo é a nossa vida. Onde é que está o prazer de Deus, irmãos?
em nós, mas por causa do Filho. Por causa do Filho. Isso é maravilhoso. Então hoje a gente vai, com a ajuda do Senhor, estudar um pouquinho sobre a voz. João Batista foi aquele que preparou o caminho do Senhor. Vamos ler aqui no boletim, Lucas 1:76, que diz assim a palavra: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Pai, nesta manhã tão graciosa, fala conosco pela Tua palavra, que Teu Espírito abra o nosso entendimento e coração e revela o Teu Filho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmão, você sabe para que você foi salvo? Para que você foi salvo? Olhando aqui do ponto de vista do prisma de João Batista. Para que eu fui salvo? Você já não fez essa pergunta? Ah, Deus me quis tirar eu do inferno e me colocar no céu. Você não foi salvo para isso. Muito mais do que isto. Você foi salvo para servir. Para servir. Né? Se você e eu, nós não estivermos servindo ao Senhor, nós temos que avaliar o nosso novo nascimento. Em que você está servindo a Cristo? Isso nós vamos tratar também futuramente, quando nós conhecermos Cristo como servo. Até ontem nós falamos que, irmãos, Moisés, então o Senhor o separou para servi-lo, tirando o povo de Israel lá do Egito. Nós falávamos para os jovens ontem, irmãos, que Moisés ficou 40 anos aprendendo toda a ciência dos egípcios. Lembra? Aí então depois, vocês conhecem a história, ele matou um egípcio, porque foi visitar os seus irmãos hebreus e viu alguém maltratando ali um egípcio. Ele matou aquele egípcio e depois tinha 2 irmãos lá, hebreus, brigando. E Moisés então foi tentar apartá-los e um deles disse o seguinte: olha, você quer matar um de nós como fez com o egípcio ontem? Então Moisés pegou e fugiu não para o deserto, para o lado oriental do deserto, que é atrás do deserto. O deserto já é terrível, atrás do deserto é terrível. Então o que Moisés foi fazer ali? Pastorear ovelhas, rebanho, do seu sogro Jetro. E quantos anos ele ficou pastoreando as ovelhas? 40 anos. Guarde bem, é importantíssimo. Falar um princípio aqui fundamental se você deseja servir a Cristo. Depois de 40 anos, Moisés, quando o Senhor o chamou, naquela época, naquele deserto, tinha muitos daqueles arbustos. Eles sempre queimavam lá, queimavam por causa do sol. Então, aqueles arbustos pegavam fogo e se consumia. Era muito comum. Só que Moisés era um homem muito observador. Lembrando de uma coisa, ele ficou 40 anos ouvindo só os balidos das ovelhas. Então, quando o Senhor, ele contemplou aquele arbusto, aquela sarça, ela queimava e não se consumia. Lembra? Então, Moisés olhou para aquilo e aquilo não se consumia. Ele disse o seguinte: eu vou lá para ver esta grande maravilha. O Senhor chamou a atenção de Moisés. Moisés estava preparado para servi-lo, porque ele ficou 40 anos aprendendo no Egito, a ciência dos egípcios, e 40 anos no meio das ovelhas, todo dia ouvindo ovelha. Quando o Senhor o chamou, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Você vai libertar meu povo de Israel. Senhor, eu não sei falar. Talvez Moisés abrisse a boca e ele fazia igual uma ovelha, de tanto ouvir ovelha. Interessante, irmãos, que nos chama a atenção é que Moisés escreveu no Salmo 90, versículo 10, lembra? O que está escrito lá? Ele fala que a duração da nossa vida é de 70 anos. Se ele ficou 40 anos no Egito e 40 anos pastoreando ovelha, ele estava com quantos anos? 80. Ele sabia que a duração da vida era de 70 anos. E agora o Senhor o chama ele com 80. Ele falou: não, eu não tenho capacidade. Irmãos, mas é aí que a gente se engana. Deus só vai começar a nos usar para servir quando nós chegarmos ao fim de nós mesmos. Moisés não tinha mais capacidade nenhuma. Eu sou um velho. Eu estou aqui enfadado, tenho 80 anos. E eu não sou capaz, manda outro.
é você que eu quero. Chamou Moisés então, porque é dentro das nossas impossibilidades que Deus vai começar a operar. O problema nosso é que nós achamos que podemos. Não, eu posso, eu faço, eu quero. Queridos, Deus não vai usar eu e você na energia da nossa carne. Nós queremos fazer a obra de Deus, queremos fazer, mas não conseguimos por quê? É na energia da carne. Enquanto Deus não levar nós ao fim de nós mesmos, Ele não pode nos usar. A gente vai ver aqui João Batista, irmãos. Que exemplo para nós. Então, Deus começa a partir do nada. É quando nós não podemos que Ele pode. É quando nós estamos fracos. Irmãos, enquanto a cruz não quebrar o nosso ego, enquanto a cruz não tirar de nós a nossa arrogância, a nossa altivez, eu sou, você sabe com quem você está falando? É o grande homem de Deus. Deus não tem grandes homens nas suas obras, na sua obra. É pequenino. Sempre é com pequeno. Quando tem um grande homem de Deus, cuidado com isso. Sai correndo. Porque Deus não tem grande homem na sua obra. Ele tem pequeninos. Ele trabalha com aqueles que não são. Moisés. Ele era grande lá na ciência dos egípcios. Mas Deus levou 40 anos para ensinar Moisés. Ou seja, para fazer com que Moisés desaprendesse tudo aquilo que ele havia aprendido lá no Egito. 40 anos. Qual foi a lição? Pastoreando ovelhas todo dia, aprendendo a ser manso, Talvez ele não tinha nenhum entusiasmo mais. 70 anos, eu vou morrer. E Deus me chama para tirar o povo de Israel. Então, mais para frente nós vamos tratar, quando formos analisar sobre Cristo como servo, a gente vai ver muitos aspectos, né? Irmãos, nenhum de nós, guarde bem isso aqui, é salvo, presta atenção, nenhum de nós é salvo para o nosso próprio benefício. Deus não nos salvou para o nosso próprio benefício, e sim para o benefício dele. Cada um que foi salvo pelo Evangelho é um evangelista. Percebe? Cada homem, como cabeça do seu lar, é o pastor da sua esposa, pastor dos seus filhos. E cada mulher que teme a Cristo vai se submeter ao seu marido. E vai educar os seus filhos no caminho. O lar é um laboratório precioso, né? Então, irmãos, você está disposto a servir. Você precisa de chegar ao fim de você mesmo. Enquanto existir algo de você, Deus não pode te usar. Talvez Ele tenha um plano para a sua vida para usar para determinada coisa. Às vezes Ele poderia te usar hoje. Mas Ele encontra em nós muito do nosso eu. Talvez Ele vai te usar daqui 60 anos. Para uma obra só. João Batista. João Batista, o próprio Jesus disse o seguinte: não teve profeta maior do que ele, entre os nascidos de mulher. Você está dizendo, Jesus, que então João Batista foi maior do que Elias? Foi. Maior do que Eliseu? Foi. Maior do que Davi? Maior do que Moisés? Foi. Talvez você que está aqui nesta manhã, talvez você pode ser, do ponto de vista do Pai, o maior de todos os evangelistas, se você pregar para a tua família crer. Maior do que o apóstolo Paulo? Sim. Porque você cumpriu o propósito do Pai. Porque, irmãos, por mais que nós venhamos realizar algo para o Senhor aqui, naquele dia, sabe o que Ele vai dizer para nós? Porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Debaixo do céu, por mais que a gente faça, nunca é muito, sempre é pouco. Então, esse aqui era João Batista. Estão me compreendendo, irmãos? Um profeta. Quantos milagres João Batista fez? Nenhum. Elias fez milagres. Elias fez 7 milagres extraordinários. Eliseu recebeu porção dobrada. Ele tinha que fazer 14 milagres. Ele fez 13 milagres e morreu. Deus mentiu então? Ele não recebeu porção dobrada? Recebeu. Depois de 300 anos da morte de Eliseu, estavam seus ossos lá no túmulo.
Alguém morreu, jogaram no túmulo de Eliseu. Quando aquele corpo tocou nos ossos de Eliseu, o defunto reviveu. 14 milagres, 300 anos depois. Deus tarda, mas não falha. Ele nunca chega atrasado, irmãos. E Ele tem tempo. Deus, Ele trabalha para aquele que nele espera. Não é segundo a gente pensa que é, irmãos. Nós precisamos viver uma vida de intimidade com o Senhor, conhecer o Senhor. Ele pode todas as coisas, mas para isso a cruz tem que operar em nosso interior. Paulo fala assim: dia a dia eu morro dia a dia. Tinha muitas coisas para falar aqui, irmãos, mas eu quero voltar um pouquinho mais para o nosso estudo aqui, né? Então, queridos, Jesus e João Batista, eles foram chamados de anjos lá no Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, a grande maioria das vezes, é falado sobre Jesus e sobre João Batista, né, como anjos. Quer ver só? Abra sua Bíblia aqui. No último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Vamos ler primeiro o capítulo 3, que vai falar também. Malaquias foi a última voz profética do Antigo Testamento. Depois tivemos aí 400 anos de silêncio. Então esse silêncio foi quebrado com uma voz de João Batista. Voz do que clama no deserto. Imagina só, o pessoal viviam fazendo seus sacrifícios, adoravam a Deus, mas Deus não falava. Era 400 anos de silêncio. Irmãos, fico pensando aqui, se não tiver o falar de Deus diário, eu prefiro morrer. Porque se eu não ouvir o meu pai falar comigo, eu prefiro morrer. Fico perdido, como o salmista. Senhor, se tu virares a face, eu fico perturbado, eu entro em perturbação, fico desesperado. Então Davi entendeu, ele tinha uma sede, mas não era de milagres, de poder, de curas. Senhor, a minha alma tem sede. A minha alma tem sede do Deus vivo. A sede dele. Irmãos, nós temos que ter essa sede do Senhor. E aqui, Malaquias 3:1 diz assim, Deus falando através do profeta: eis que eu envio o meu mensageiro. Está falando de João. O meu mensageiro, 400 anos antes, o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Ele falando daquilo que ele seria. Deus estaria em Cristo. João Batista, que é o predecessor de Cristo, ele está falando aqui, olha, porque eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Ele vai vir antes de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor. Olha aqui, irmãos, a quem vós buscais. Quem que é este Senhor? É o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, que maravilha. A Bíblia diz que ele viria e ele veio. A Bíblia diz que ele iria morrer, ele morreu. A Bíblia diz que ele ressuscitaria, ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ele vai voltar. E ele vai voltar. É questão de tempo. Então, irmãos, muito interessante. Agora, olha no capítulo 4. Capítulo 4, versículo de 3 a 5. Capítulo 4 de Malaquias. Vamos ler o versículos 5 e 6. Para a gente ganhar mais tempo. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Olha só, ele estava prefigurando Elias, João Batista. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Irmãos, João Batista, ele é aquele que responde uma pergunta mais extraordinária do Antigo Testamento. De Gênesis 22:7, ali é feita uma pergunta. Quando então Abraão vai sacrificar seu filho Isaque, figura de Cristo, Isaque está prefigurando ali. E interessante que Abraão amarra seu filho ali, aí o filho pergunta para
seu pai Abraão: pai, a lenha, eis aqui a lenha, o fogo, o cutelo, mas onde está o cordeiro? Essa pergunta foi respondida por João Batista. João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmão, isso é muito lindo. Veja a importância disso. Por que João Batista foi o grande profeta do Senhor? Que não existiu outro. Porque ele veio preparar o caminho. Ele veio dizendo o seguinte: olha, após mim vem aquele que eu não sou digno de desatar a sandália dos pés. Irmãos, sabe o que isso significa? Que eu não sou digno de desatar a sandália dos pés. Naquela época, os escravos é que desatava a sandália dos pés dos seus donos. E João Batista fala o seguinte: olha, eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Ele se considerou menos do que um escravo. Irmãos, quem somos nós, irmãos, para sermos alguma coisa? Senhor é o nosso tudo. Irmãos, quem é nós? Vocês entendem porque João Batista foi o maior? Porque não tinha mais onde ele descer para baixo. Eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Os escravos sim fazem esse trabalho. Os escravos na época eram porcaria. E ele era quem? Então ele sabia que ele era menos do que nada. Mas tinha uma mensagem. Ele era a voz. Somente a voz. Mas quem clamava era o Pai. E eu sou a voz do que clama. Deus clama por nós. Deus clama pela nossa vida, irmãos. Nós ficamos envolvidos com doutrinas, com regras, com mandamentos. E assim que faz, misericórdia. Não conhecemos o Senhor. Fomos chamados para um relacionamento com Ele. Viver uma vida de comunhão com Ele. Ah, irmãos, como nós precisamos do Senhor, irmãos. Como nós precisamos ser tocados por esse amado Salvador que tanto nos amou. Irmãos, não se distraia de Cristo. Não queira ser aquilo que você não é. Ontem falava com uma pessoa aqui. Falei o seguinte: olha, meu irmão, quando você fala e começa a dar muita glória para mim, eu não sou nada disso. Quem sou eu? Quem sou eu? Sou simplesmente uma voz daquele que clama. A voz de João Batista é uma voz muito empolgante, irmãos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, João Batista, ele teve a coragem, a ousadia de confrontar os religiosos, fariseus e saduceus, que conheciam toda a lei do Antigo Testamento, e eles ensinavam os outros, mas eles eram vazios. Então, quando essa mensagem, eles ouviram que João Batista estava pregando no deserto, porque deserto é o lugar onde nós vamos ouvir a voz do Pai. Então foram para lá, saduceus e fariseus. O que João Batista falou para eles? Raça de víboras, quem vos fascinou a fugir da ira vindoura? Vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento. Porque a vida de vocês, o discurso de vocês são muito bom, mas a vida de vocês não correspondem com aquilo que vocês professam. Bom, o que adianta? Falar que nós somos cristãos, novas criaturas, mas nossa vida não corresponde àquilo que nós professamos. O que adianta isso, irmãos? Um papagaio louro, você ensina ele a falar, ele vai falar e falar muitas coisas. Então, queridos, que os nossos elos sejam abertos para isso. Deixa eu ver mais um texto aqui. Abre Mateus capítulo 11, versículo de 13 a 15. João Batista foi o último dos profetas, irmãos. Aqui, Mateus 11, versículo 11. A palavra, ela diz assim. Olha com bastante carinho para esse texto aqui. João Batista foi um grande profeta. Mas quem foi ele? Diz assim a palavra: em verdade, Jesus está dizendo, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ah, irmãos, se a cruz operar em nós, nos levar a nós a nada, nós somos maior do que João Batista.
Para Deus, quanto menor você for, maior você é no reino. Você está me entendendo? Como aquela sementinha de grão de mostarda, que é mais minúscula. Você já viu uma sementinha de grão de mostarda? Ela é tão imperceptível. Mas quando ela é lançada na terra, ela cresce. Forma aquela árvore gigantesca, onde até as aves do céu podem aninhar-se nela, fazer ninhos. Entende? Agora, olha aqui, irmãos, o versículo 13 e 15 desse mesmo capítulo. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias. Quem que é João Batista? Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Respondendo àquela pergunta, ele viria, nós vamos entender aqui hoje, porque ele veio na força e no poder de Elias. O que isso significa? A gente vai entender aqui no final. Se eu esquecer, me lembram, que é muito importante nós sabermos. Então vamos caminhar um pouquinho aqui. Nas Escrituras, encontramos algumas pessoas, as quais podemos chamar de vasos, que marcaram época, porque Deus as levantou para mudar os tempos. Por exemplo, Deus usou Noé para mudar da era da consciência para de governo. Deus usou Abraão para introduzir a era das promessas e Moisés para introduzir o período da lei. Deus usou Samuel para findar a era dos juízes e introduzir a dos reis. Tem muito mais aqui. Estou me concentrando só para os irmãos terem uma noção. No Novo Testamento, é bem claro que João Batista é um vaso que marcou sua época. Veja o que é dito aqui em Marcos 1, versículo 1, que diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E do versículo 2 até o 6, aí vai mostrar João Batista preparando este caminho, é o princípio. Então começa com João Batista, porque ele veio mostrar, dizendo, pregando, anunciando, olha, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Arrependei-vos. A palavra arrependimento, ela significa metanoia. É uma mudança de mente. É uma conversão 360 graus. Porque hoje em dia as pessoas dificilmente se arrependem. Aliás, na realidade, tem que viver uma vida de arrependimento. Nós só iremos nos arrepender. Nós podemos nos arrepender. E eu nunca vou pregar aqui para vocês que vocês têm que se arrepender. Senão eu vou estar colocando um jugo nas costas de vocês. Vou falar para vocês o seguinte: vocês creiam no Evangelho, que Jesus morreu e ressuscitou. Porque quem dá o arrependimento, para vocês se arrependerem, é Deus. Porque o nosso arrependimento, ele é muito falso. A gente pode, puxa vida, eu pequei contra aquela pessoa, né? Então agora eu estou arrependido, me perdoa. Às vezes não está arrependido, não. Às vezes é para mostrar para as outras pessoas que você foi lá, ai, que menino mais, humilde, de Deus. Mas lá dentro não. Quantas vezes a minha mãe falava assim: filho, fica aqui, não sai daqui. E eu ficava ali, mas com medo da vara. Mas a minha vontade é estar lá. Se tivesse uma oportunidade, estaria lá. E assim também é a nossa vida com o Senhor. Agora, quando Ele nos dá um arrependimento, primeira coisa, Ele vai colocar no nosso coração uma coisa chamada contrição. Uma tristeza, irmãos, no coração. Porque eu ofendi meu irmão, a minha irmã. Falei mal do irmão, da irmã. Então eu estou muito contrito. O Espírito vai trazer essa contrição no nosso coração. E aí, na força do mesmo Espírito, a gente vai lá e reconcilia com aquela pessoa. Estão me compreendendo? Porque é Deus quem vai nos conceder o arrependimento. Você não se arrepende. Você pode se arrepender à sua maneira. Mas a maneira de Deus, abra em Atos, por favor. Capítulo 5. Olha só quem que dá o arrependimento aqui. Atos capítulo 5. Versículo 31. A Bíblia diz assim. Atos 5, verso 31. Diz assim: Deus, porém, com a sua destra, o exaltou, claro aqui o Senhor Jesus, a príncipe e salvador. Para quê? Qual que é a finalidade? A fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Então, quem concede o arrependimento para nós é Deus. E nós temos que nos arrepender com o arrependimento dele. Romanos 2,4, a palavra fala assim: ou você despreza a riqueza de Deus,
da sua bondade, sabendo que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, ou seja, quem vai nos levar ao arrependimento é Deus, o Pai. Ele que vai nos dar o arrependimento. Então, essa ideia aqui, que o Evangelho começa com Jesus, claro, mas é João Batista, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, aí do versículo 2 ao 6 aqui de Marcos, depois vocês podem ler, vai falar que ele veio preparar o caminho do Senhor. Vamos avançar mais. Como começou o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus? Quem introduziu a era da graça? Foi João Batista. A lei havia sido dada e os profetas profetizaram até João Batista. João foi uma pessoa usada pelo Senhor para concluir a lei e os profetas e introduzir o rei, o próprio Senhor Jesus. Lucas 16, a palavra fala assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Deixa eu mostrar para vocês um princípio muito interessante aqui. Irmãos, aqui, muitas pessoas, elas estão muito equivocadas. Aqui ele não anulou a lei, não. Fala que a lei e os profetas vigoraram. Vigoraram, em outras versões está que duraram. Essa palavra aqui, vigoraram e duraram, em algumas versões, ela não consta no original. Não consta. Eu vou explicar para vocês por quê. A lei e os profetas, essa palavra não tem. Foi colocada aqui por uma questão didática, mas ela não existe no original. É assim, a lei e os profetas até João. Até João. Porque a lei não foi extirpada nem os profetas. Sabe por quê? Jesus ele disse lá em Mateus 5,18. Eu não vim para abrogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Ele veio para exaltar a lei, né? Então, queridos, ele não estava dizendo aqui que viria anular a lei. Mateus 5,17, né? Veio cumprir. Ele disse: eu vim dar à lei o seu verdadeiro significado. Eu sou todo o cumprimento da lei. Eu sou todo o cumprimento dos profetas. Estão me compreendendo? Mas ele não anulou a lei. Se você ler por exemplo, em Atos 21:9, as filhas de Felipe profetizavam, mas a palavra. Então os profetas não foram anulados. O que é um profeta? Profeta é aquele que diz assim: assim diz o Senhor. Está escrito, assim diz a palavra. Esse é um profeta, essa é uma profetisa. Estão me compreendendo, irmãos? Então, aqui, porque se você ler, por exemplo, 1 Coríntios 12, tem lá os dons proféticos. Se você ler Efésios capítulo 4, tem um dom da profecia, não foi anulado, como muitos acham que foi, não foi, de forma nenhuma. Então, essa palavra aqui, vigoraram, não existe no grego. A lei e os profetas até João, entende? Por isso que nós temos que pegar alguns textos paralelos, a de Lucas 16, para comparar. Quer ver um que está correto aqui? Se você ler, por exemplo, a NVI, Nova Versão Internacional, Lucas 16, está corretamente. Eles já corrigiram isso. A lei e os profetas até João. Ou profetizaram até João. Deixa eu pegar um texto paralelo para os irmãos aqui. Abra lá em Mateus 11, versículo 13. Nós já nos referimos a esse texto aqui, mas vale a pena, irmãos, nós darmos uma olhadinha nele novamente. Diz assim: agora sim, agora aqui tem que pegar sempre textos paralelos para nós identificarmos toda a realidade. Falei, mas como é que pode isso? Se durar até João, então acabou. Não. Aí você tem que ir para o original. E no original não tem a palavra vigoraram e nem duraram. Aqui, Mateus 11, 13 diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Até João. Estão me compreendendo aqui? Então, a lei e os profetas cumpriu seu papel até João. Depois, continua com Jesus e seus discípulos. Então, esse é o sentido aqui. Não que vigorar durou até João, então acabou. Não, não é essa a ideia, irmãos. Tem que tomar muito cuidado, senão nós vamos começar a pregar heresias. E a Bíblia é muito clara. A palavra vigoraram, você pode pesquisar depois no original, ela não consta, vigorar e duraram não tem no original. O certo seria, a lei e os profetas até João. Que a partir daí, anuncia-se o reino.
Aí correto, profetizar até João. A partir daí entra toda a realidade da lei e dos profetas. Cristo é a realidade dos profetas, Cristo é a realidade da lei. Estão me compreendendo, irmãos? É por aí. Mas vamos avançar um pouquinho mais aqui. A última voz ouvida no Antigo Testamento foi a voz de Malaquias, o profeta. Deus usou Malaquias para chamar o seu povo de volta a ele, mas infelizmente, o povo não ouviu e por 400 anos Deus permaneceu em silêncio. Embora suas vidas continuassem normalmente, não houve nenhuma voz do céu. De repente, após esses 400 longos anos, Deus começou a falar. Havia uma voz clamando no deserto. Deus levantou João Batista e ele passou a pregar. E veja a pregação dele aqui em Mateus 3, verso 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, graças ao Senhor, porque este é o reino de Deus, no qual você e eu pertencemos. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E este reino no qual eu e você nós fazemos parte, este reino é um reino que, como que vai ser este reino aqui? Lembra do que Daniel disse em Daniel 2,44? É um reino que não terá fim. É um reino eterno. Você e eu fazemos parte deste reino que não terá fim. É um reino para todo sempre. Porque Cristo é o Rei. E este é um reino que nós recebemos. Um reino inabalável. Hebreus 12, 28. Tendo recebido nós um reino inabalável. Retenhamos firme as promessas, a graça. Então, é o reino que ninguém pode abalar este reino. Nem principado, nem potestade, ninguém pode abalar esse reino. E este reino, sabe onde é que está esse reino? Abra sua Bíblia, abra lá em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Que lindo, irmãos, que reino precioso que foi anunciado. Claro, começou por João Batista. É um reino que é inabalável. Versículo 20 e 21. Vou ler aqui na versão atualizada, que diz assim, olha. Interrogado Jesus pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ô irmãos, este reino não tem mais fim. Onde o Rei está, o Cristo está o seu reino. Onde está este reino? Dentro de nós. Ele colocou dentro de nós. Irmãos, isso não é religião, isso não é doutrina de igreja, isso é realidade espiritual. Para o nosso desfrute, irmãos, nós temos um reino que foi colocado dentro de nós. Neste reino, sabe o que tem neste reino? Tudo que você precisa. Abra em Filemão 1,6. Abra lá em Filemão 1,6. Ah, irmãos, que precioso. Tudo que nós temos está neste reino, neste Rei. É o Rei que compartilhou tudo conosco. Diz assim a palavra. Olha só, Filemão 1,6. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há dentro de nós, para com Cristo. Neste reino, que é o Senhor habitando nós, nele nós temos todo o bem. Irmãos, por que muitos de nós vivem uma vida miserável? Por quê, irmãos? Porque nós estamos cegados para a realidade do reino que nos foi dado. A gente parece que não quer entrar dentro do palácio. A gente contempla, olha, tudo isso vai ser meu, mas lá na frente, não, começa aqui já, você já pode começar a gozar deste reino, todo o bem que há em nós para com Cristo. Por isso que Paulo fala, não murmureis, porque nós temos tudo, não te falta nada para mim e para você. O que te falta, irmão? O que falta para a sua vida? Você tem tudo, a não ser que você não tenha Cristo, a não ser que a sua mente está cheia de doutrina de novo nascimento, doutrina de evangelho, doutrina de isso, daquilo, aí você está vazio. Mas se você tem essa realidade de um crucificado, você está convidado pelo próprio Senhor a adentrar no palácio. Salmo 45, depois vocês leem,
Aquele salmo nos alegra bastante, que nós somos chamados para entrar no palácio, neste palácio que é nosso, que nos pertence a nós. Irmãos, isso é tão precioso. Nós não podemos ser crentes religiosos, nós somos filhos do rei, o reino está dentro de nós. Que privilégio que nós temos, irmãos, que maravilha que nós temos. Agora, infelizmente, muitos, talvez por negligência, por não ir para as Escrituras, porque o testamento aqui é o testamento seu. Eu creio que se de repente vem um idiota aí e fala o seguinte: olha, meu amigo, tem um testamento aqui de 5.000 páginas, é toda a tua riqueza, você vai ler item por item, e você de repente você nem cabe de ler aquilo lá, você morre e não desfrutou de nada. Mas, queridos, nós temos o testamento nosso, de realidades espirituais, do Rei Eterno para mim e para você. Por que, irmão, se fazer tão negligente com esse testamento? Talvez um dia muitos chegarão diante do Pai e vai dizer o seguinte: Senhor, vivi tão... Meu filho, por favor, eu te dei toda a riqueza nas tuas mãos para você desfrutar. Por que você não desfrutou? Entende? Irmãos, como nós somos tão bobinhos, como nós somos muitas vezes tão débeis em não querer desfrutar daquilo que nós já temos. A palavra fala que todo o bem que há em nós, que todo o bem que eu tenho está em Cristo. Então procura conhecê-lo, que Ele vai se revelar. Aí você vai experimentar suas riquezas insondáveis. Meu irmão, que precioso. Vamos avançar um pouquinho mais. O reino dos céus, proclamado por João Batista, era um reino espiritual, porque o rei estava vindo. Na verdade, ele já se encontrava no meio deles. Quando esta mensagem foi divulgada, deixou eletrizada imediatamente a nação inteira, e as pessoas vinham ter com ele para serem batizadas. Por que as pessoas são batizadas? O que significa batismo? Batismo significa que morreram, foram sepultadas e da morte ressurgiram pela ressurreição para viverem vida nova ou novidade de vida. Esse também é um dos sentidos da palavra batismo. Significa inclusão, identificação e imersão. Não é mais, é identificação. Vamos ler Romanos 6, versículo 4, que a Bíblia diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Queridos, por favor, entenda uma coisa aqui. Todo o seu passado e meu passado podre, estragado, foi sepultado com Cristo, porque você morreu com Ele. Ninguém pode ser sepultado se não morreu. Se você morreu com Cristo, você pode ser sepultado. Você pode pedir o batismo nas águas, que é uma figura daquilo que já ocorreu no seu interior. E eu morri com Cristo. Então, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, na nossa identificação com Ele, na sua morte na cruz. Então, se eu morri, eu posso ser sepultado. Você já cumpriu uma sentença tremenda que Cristo fez por você? Se nós morremos com Cristo, Cristo desceu até o Hades, inferno, e você e eu descemos com Ele. Mas nós não ficamos lá. Ele nos trouxe da morte, porque Ele pagou o preço. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, que maravilha que é isso. E nós temos uma tendência assim: você tem que crer para não ir para o inferno. Você tem que crer para ir para o céu. Uai, se eu não creio, onde é que eu estou hoje? Estou no inferno. Só que o inferno futuramente vai se materializar na minha vida quando eu morrer. E eu não posso pregar para você ir para o céu. Você não vai para o céu. Céu não é lugar da nossa ida, é o lugar da nossa volta. Nós saímos de Deus e vamos voltar para Deus. O corpo vai voltar para o pó. E o espírito volta para Deus que o deu. Entende, irmãos? Nós saímos da rocha, Isaías 50, nós somos aquelas lascas, aquelas pedras que Pedro diz lá, 1 Pedro 2,5, nós como pedras que vivem, somos edificados casa de Deus, igreja, corpo de Cristo. Entende? Organismo vivo, onde é regida pelo cabeça. Isso é cristianismo, não é religião. Nós não pertencemos à palavra da cruz, pertencemos a Cristo, à igreja de Cristo. Não pertencemos à Assembleia Batista. Tudo isso aí é invenção de homens.
Deus não tem compromisso com nenhuma placa, tem compromisso com uma igreja, o organismo vivo. É diferente. Oh, irmãos, que delícia isso. E eu e você, nós fazemos parte dessa igreja viva do Senhor. E logo nós vamos estar diante dele. Você está preparado para encontrar com teu Deus? Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Meus irmãos, que maravilha. Que maravilha. Morremos com ele, ressuscitamos. Para quê? Para nós andar em novidade de vida. Irmãos, eu creio que se tiver 5% de evangélicos no Brasil que são salvos, tem muita gente. Porque Isaías fala que de uma oliveira que está cheia de azeitonas, só 5, 4, quando muito 5 vai ser salvas. Meu Deus! E você está inserido nesses salvos? Naquelas 5 que ficaram? Pensa nisso, irmão. Olha para a tua vida. Você está feliz com a sua vida espiritual hoje? Você tem convicção que Cristo é a sua vida? Não se iluda, irmãos. Não se iluda em crer em evasivas. Ah, Deus mandou te dizer isso aqui, irmão. Cuidado com isso. Fique com a palavra. Fique com a palavra, porque por detrás daquilo que ele disse, existe o Deus da verdade, sustentando. É um Deus que não pode mentir. O Deus que não pode mentir. Então eu tenho que crer na palavra. Ficar crendo na palavra. Ainda que o mundo se levanta contra você, fique com a palavra, como nós tratamos algum tempo atrás. As escrituras eram suficientes para nós. Quando cremos no Senhor, significa que tudo no passado, tudo que diz respeito a nós, quer consideremos bom ou mal, tem de passar pela morte e ser enterrado. Acabou. É o fim de nós mesmos, para que Deus possa começar a usar-nos. Essa era a pregação de João Batista. O nome João significa Deus é gracioso. Este João foi levantado por Deus para trazer o povo ao reino dos céus, para prepará-los para receberem a salvação que estava vindo sobre a terra. Lucas 1, 77, 79, a palavra fala assim: para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimir dos seus pecados, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Essa foi a função de João Batista. Ele veio aqui para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Olha, após mim vem aquele. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede. Ele está muito próximo. Percebe, irmãos? Por isso que eu falo para vocês uma coisa interessante. É necessário nós conhecermos as Escrituras para saber a vontade dEle. Jesus disse lá em João 6,45. Quem quiser saber a respeito dEle, conhecerá pela palavra o caminho do Pai. Tem que ter conhecimento. Hoje estamos vivendo uma época de crentes analfabetos. De cristão que não sabe nada de Bíblia. Por isso que esses pastores picareta conduz esse povo, faz dele o que eles querem. Estão amarrados nas garras desses picaretas. Misericórdia. Que leva as pessoas para a igreja atrás do agrado, da lambeção. Eu preciso tanto de você. Para com isso. Nós precisamos de Cristo. Nós somos o corpo, né, em Cristo. Por isso que sem conhecimento da verdade, irmãos, o que Oséias 4:6 fala? Deus diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. A pior maldição da igreja nesses últimos dias é a superficialidade. Não querem crescer, ficam na rasura. E Deus tem águas profundas para nós navegarmos e adentrarmos. Preocupada com demônios, preocupada com isso, aquilo, com maldição hereditária. Misericórdia. Temos que conhecer o Senhor, né? O que nos chama a atenção em João Batista é que ele nunca tentou atrair as pessoas para si próprio. Pelo contrário, apontou sempre para elas Cristo. Deixa eu mostrar aqui, irmãos. Abra no Evangelho de João, que João Batista, eu gosto de mostrar na palavra que João Batista, ele nunca quis fazer discípulo para si mesmo. Ele quis fazer discípulo para Cristo, para o Senhor, né? E quando João dizia para as pessoas: olha lá o Cordeiro de Deus, e as pessoas deixavam ele e iam seguir a Cristo, né? Olha só,
Diz assim, João 1, versículo 36, 35 e 36 e 37. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. João tinha 2 discípulos aqui. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a João. Seguir a Jesus. Não é seguir homem, não é seguir pastor. É seguir a Cristo. Percebe? E nós temos que apontar as pessoas para Cristo. Não para ser discípulos para nós, mas para Cristo. Entende? Essa é a nossa função. Estão me compreendendo, irmãos? Não, meu pastor prega melhor. Meu pastor... Para com isso. Apontar para Cristo. Hoje em dia as pessoas vão buscar na igreja mensagens para pregar para as pessoas, mensagens bonitas, mensagens alegres. Nós somos o detentor da... Não, é Cristo. Se você ficar só com a Bíblia, você vai para o inferno. Porque a Bíblia sem Cristo deixa a mente esquizofrenada. Tem que ser Cristo e as Escrituras. É sola fide, sola fide. O que adianta só fé e não tiver Cristo? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transformar um monte, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Eu vou ser como um metal que soa, um sino que retine. É Cristo e a fé, é Cristo e as Escrituras, é Cristo e a glória. Não é as coisas primeiro, a fé primeiro e depois Cristo. É sola glória, sola fé, até sola Cristos. Como lá Paulo condenou esse grupo de Cristo também. Um são de Apolo, outro de Paulo e outro de Cristo. Estão tudo errado. Nós somos de Cristo. Estão me compreendendo, irmãos? Aí sim, aí é cristianismo de verdade. Caso contrário, o povo que se diz de Deus está sendo destruído. Estão de passos largos para o inferno, porque não estão ouvindo a voz do pastor, que é Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Mas nós estamos seguindo uma doutrina, seguimos um pastor, seguimos homens, não a Cristo. Fica aí seguindo homens, para vocês verem onde é que vocês vão parar. Vamos avançar aqui. João Batista foi uma voz que veio e desapareceu, e estava regozijante por participar dessa forma. O que é uma voz? Uma voz é para ser ouvida, não para ser vista. Entendeu aqui? João era a voz. Ele não tinha que aparecer, ele tinha que ser ouvido. Vamos ler em João 1:23, que diz assim: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Voz do que clama. Irmãos, e conosco acontece a mesma coisa. Deus clamará através de nós, como canais da verdade. Você pode ler depois Mateus 10:20. Não sois vós que falais, mas o Espírito Santo é quem fala em vós. Nós somos a voz daquele que clama. Eu não tenho mensagem para ninguém. Ele que é a mensagem. A nossa mensagem é uma pessoa, é Jesus Cristo e este crucificado. Não tem outra mensagem, irmãos. Não tem outra mensagem que edifica a igreja. Nem tem outra mensagem que deixa o mundo de cabeça para baixo. É Cristo e a cruz. Fora disso, é religião. Religião. Nós somos a voz daquele que clama. Irmãos, que precioso é isso. 1 Pedro 4:11, ele disse assim: se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Caso contrário, cala a boca. A gente fala demais. E às vezes eu já vi muita gente dando bom dia a cavalo. Como Balaão. Balaão, imagina só aquela mula falando para Balaão: eu queria ser usado. Irmão, se Deus usou uma mula, Ele pode usar uma anta igual eu e você. Ele usa quem Ele quiser e da forma que Ele quiser. Entende? Temos que estar preparados. Embora João tenha sido um vaso de Deus que marcou a sua época, ele sabia exatamente quem era. Como ele se anulou, sabendo que não era nada mais do que uma voz inferior a um escravo, e que era o amigo do noivo, ele se diminuiu para que Cristo crescesse. Lucas 3,16, ele está escrito assim: disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água,
Mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É Cristo quem batiza com o Espírito Santo. E João, aqui nós já nos referimos na introdução. Ele se pôs em um estado menor do que um escravo. Eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus pés. Esse era João Batista, irmãos. Então, João era aqui um homem que negou-se a si mesmo. Nos dias antigos, as pessoas não usavam sapatos como nós. Elas usavam sandálias. Era trabalho dos escravos desatar as correias das sandálias. João Batista, aquele grande profeta, disse que não era digno de desatar as correias das sandálias. Em outras palavras, ele se considerava inferior a um escravo. Essa era a estimativa que João fazia de si mesmo. João 3,30 diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Que sentido convém que ele cresça? Paulo, ele interpreta isso para nós, lá em Gálatas 4,19. Até ser Cristo formado em vós. Então, convém que Cristo cresça e eu diminua. Quando Cristo é formado, eu estou sendo cada vez mais nada, desaparecendo. Gostaria também de colocar um detalhe muito importante sobre João Batista. Ele veio no espírito e no poder de Elias. Lá em Lucas 1,17 fala que, pode marcar depois vocês confiram. Lucas 1,17 fala que João veio no poder e no espírito de Elias. Quando Elias foi arrebatado, Eliseu disse que queria porção dobrada do seu espírito. Qual era o espírito de Elias? Por 2 vezes, Elias queixou-se diante de Deus, dizendo que havia sido muito zeloso pelo Deus dos exércitos. Depois vocês leem em 1 Reis 19, o versículo 10 e o versículo 14. Que lá vocês vão entender qual que era o poder de Elias. Ele era zeloso pelo Senhor. O zelo de Deus nele queimava, como foi o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 11. Eu zelo por vós com o zelo de Deus. Aquilo queimava o coração de Elias. E o que significa então o poder de Elias? Em outras palavras, o espírito de Elias era um espírito zeloso pelo Senhor. Assim também era João Batista. Ele veio no poder de Elias. O que significa poder de Elias? O poder de Elias era a oração. Então, o espírito de Elias era de zelo. Ele tinha um zelo pelo Senhor. 1 Reis 19, versículo 10 e 14. Agora, o poder de Elias, de onde que vinha o seu poder, irmãos? Vamos ler aqui, o último texto, Tiago 5, versículo 17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Agora, de onde que vinha o poder de Elias? Presença do Senhor, intimidade com o Senhor. Irmãos, infelizmente, hoje os direitos do nosso Pai Celestial estão sendo desprezados, violados, são contraditados. Não é assim? Então Deus precisa de um povo que esteja queimando pelo zelo do Senhor, que seja devotado pelo seu zelo pelos direitos do nosso Pai Celestial. Então, irmãos, esse aqui era João Batista, a voz, apenas uma voz do que clama. Agora, prepara seu coração e ore. A partir de domingo que vem, nós vamos estudar, irmãos, assuntos que vai mexer muito conosco sobre o mistério da encarnação de Cristo.